módulo 3 e vamos falar de compasso, né? Então, o que é compasso? Compasso é um agrupamento de tempos. Então, eu gosto de explicar de uma forma assim um pouco lúdica para crianças ou para melhor compreensão até de um adulto, certo? Por que existe o compasso? Aí eu falo que é chiqueirinho. Vocês vão rir talvez, tá? Mas eu gosto desse termo chiqueirinho. Talvez porque eu vivi no sítio quando eu era criança, né? Então, e gosto dessa vida rural. Então, acontece o seguinte, eu tenho muito em mente isso, o chiqueiro. Então, o que acontece? Você pode colocar, ó, 4x4 e desenhar. Olha que porquinho que eu fiz, que coisa linda. Eles não têm pescoço porque estão bem gordinhos, tá? Então aqui, 4x4, você desenha 4 porquinhos e fecha o chiqueirinho, tá? Aí, se o 4x4 tem só 2 porquinhos, são por quê? O compasso o chiqueiro tá do mesmo tamanho, tá? Tá do mesmo tamanho, só que eu fiz um tamanho diferente aqui, tá? Espera um pouquinho. Ó, então tem 2 porquinhos, então fechou o chiqueirinho, mas agora os 2 porquinhos ficaram um pouquinho mais gordos. E aqui nós temos um porquinho, porque é a nossa semibreve que está aqui. Aqui nós temos as 2 mínimas e aqui nós temos 4 semínimas. Você pode também falar em florzinhas, mas daí você vai ter que fechar o jardim, né? E não o chiqueiro, ok? Tá, então a gente pode se utilizar dessas artimanhas, né? Para passar uma parte bem mais fácil para a criança interpretar, tá bom? Aí, vamos continuar. Então, nós temos o quê? Isso aqui, ó, que separa o chiqueirinho, se chamam barras, tá? Então, isso aqui é uma barra simples. Daí, nós temos barras duplas, que separa o trecho, o período musical. O que é um período? Você, quando canta o teu hino, você tem o verso e o coro. Então, a passagem do verso para o coro é um período, é o coro, um período é o verso. Então, pode ver lá no teu hinário que cada vez que passa do verso para o coro, nós vamos ter isso aqui, ó. Dois tracinhos. Isso aqui se chama barra dupla, tá? Essa barra dupla, nem sempre ela fecha o compasso. Às vezes ela fecha. Quando terminou, fechou e passou de um período para o outro, tudo bonitinho. Mas se não terminou, aí você vai lá no teu hino 7. Não, o hino 7 não. Deixa eu ver. É o 7 mesmo. Eu acho que é o 7. Aqui, ó. Eu fiz até ele um pouquinho no cartaz para você ver. No último compasso aqui, ó, do verso, você vai ver que não dá os 6 movimentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 6 está pro lado de cá. Então, olha, não quer dizer que ele terminou o compasso, tá? Então, o compasso só vai terminar lá. Nesse caso aqui, tá? Então, às vezes, ele não fecha compasso, tá bom? Então, a barra dupla só separa o período, mas também, quando chega no final de compasso, separou, mas nesse caso, não. Então, olha lá, veja bem, leia bem com cuidado para você entender isso daí, tá? E pede para mim quando você chegar aqui, ou se não for meu aluno, pede para sua prof explicar melhor isso para você, tá bom? Fica bem legal você compreender isso, porque vai que daqui uns dias você vai estudar tanta música que vai virar um compositor, então você tem que saber escrever também, né? A gente tem que aprender na vida ler, ouvir e escrever, ou escrever, ouvir e ler, mas eu sei que temos que saber tudo, tá bom? Essas 3 coisas são muito importantes, né? Lemos, mas depois na hora de transcrever a gente não escreve aquilo, tá bom? Então tá. E depois também nós temos que aprender que nós temos o ritornelo. O sinal do ritornelo é esse aqui, ó. O que é um ritornelo? É quando eu tenho uma barra mais larga e uma estreita e os pontinhos, tá?
E aqui eu tenho a mesma coisa. Então eu tenho eu tenho ritornelo, eu tenho também a casa 1 e a casa 2. Significa que eu venho solfejando ou tocando e chego até aqui, na número 1, e vou voltar onde tem outro ritornelo. Se não tivesse esse ritornelo aqui, eu retornaria lá no início, tá? Mas como tem aqui, então é para eu voltar daqui aqui. E eu chegando aqui, como eu já fiz o número 1, eu vou direto para a casa 2, tá bom? Então, olha, vamos solfejar dessa forma. Eu vou tocar aqui, eu vou tocar como se fosse um metrônomo, a parte de baixo, que nós vamos falar. Vamos solfejar isso aqui, solfejar não, vamos fazer uma linguagem rítmica. Assim, tá, 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 tá. Não, aqui é isso mesmo. Tá, 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 tá. Volta aqui. Tá, 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 tá. Tudo bem? Então, eu me atrapalhei um pouco porque eu fiquei tocando, mas é isso. Chega aqui, tá, 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 isso, tá? Uma dica também para quem quer fazer a pausa, porque a pausa que mais dá trabalho pra gente fazer é a pausa da semínima. Então, como que nós vamos fazer essa pausa? Você vai falar assim, ó, vai fazer um Z e falar Zé, agora, carioca. Pronto, ficou pronta. Não precisa mais que isso. Então, de novo, Zé, carioca. Não é um bom sujeito, né? Mas fazer o quê? Essa dica eu acho bem legal para os nossos alunos conseguirem fazer, tá bom? Porque as outras pausas daí todas são fáceis, né? A gente sabe que a da semibreve é roupinha no varal, a da mínima você tem um chapéuzinho, né? Ou um bolinho, e o Zé Carioca, e depois é tudo 7, 2 ganchinhos, 3 ganchinhos, 4 ganchinhos. Então daí não dá problema nenhum mais, tá? Vamos continuar agora aqui com a leitura do MTS, com a fórmula de compasso, né? Então vamos lá. Fórmula de compasso. Compasso simples são binários, ternários e quaternários. Então, quando é que um compasso é simples? Quando a unidade de tempo dele, ou seja, a figura dele que vale um tempo, é divisível por 2. Daí fica simples, não fica? Então, quando um compasso é simples? Quando a figura que vale um tempo é divisível por 2. Pronto, fechou. Então, tá. Se eu tenho 3 por 4, deixa eu colocar aqui um exemplo. 3 por 4, eu tenho, o meu 4 é uma semínima, representa a semínima. Eu tenho 3 semínimas aqui. Logo, o meu tempo é uma semínima. Ela é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ela vale 2 colcheias. Beleza, compasso é simples, tá? Se eu tenho 4 por 8, quem que é o 8? Colcheia. Quantas colcheias eu tenho que ter? Eu tenho que ter 4 colcheias aqui nesse compasso, porque é 4 por 8. A colcheia é divisível por 2? Sim. Quem são elas? São 2 semicolcheias. Pronto, fechou. Então, o compasso é simples. Tá bom? Então, todos os compassos que são 2, 3, 4 são simples. Ah, tem o 5 também. 7 tem, mas não vou entrar em detalhes, tá? Deixa quieto, nós estamos fazendo só o MTS. Ok? Então, tá. Daí aqui embaixo, ó, no MTS, tá escrito, ó, leia bem essa parte vermelha aí em casa, onde fala que os compassos 4 por 4 e 2 por 2 são também representados pela letra C ou C cortado, tá? Tudo bem. Aí, por quê? Por que a letra C? Porque antigamente se usava isso aqui.
Esse sinal significava o sinal da perfeição. Era um círculo. Porque aqui tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era a Santíssima Trindade aqui. Aí, posteriormente, foram pensando em fazer compasso quaternário e binário, que são os compassos imperfeitos, tá? Porque desmanchou a Santíssima Trindade. O Bonhomme não fala, aqui na página 119, ele não fala sobre a Trindade. Eu vi isso em outro livro, tá? E eu não tenho mais esse livro e não me lembro que livro que é, senão eu deixaria aqui a bibliografia para vocês, mas eu não sei o nome dele também. Mas eu sei que eu aprendi isso e aqui o Bonhomme fala sobre isso. Então, quem tem esse livro, leia a página 119, bem aqui, quase no rodapé, e vocês vão ver essa história, tá bom? Porque o nosso MTS traz que o italiano escrevia 4 com C. Eu nunca vi isso, mas o 4 em italiano, hoje, se escreve com 2 T's e pronto, né? Aí, o que aconteceu? Não precisa aumentar em detalhe também, porque isso não é importante. O que foi, já foi, o que importa é o que é agora, né? Então, isso aqui só para saber a história, ok? Que isso aqui era o perfeito. E aí, quando cortaram meio círculo para fazer o quaternário, se tornou imperfeito. E isso também é imperfeito. Então, esse aqui era 3 por 4. Isso aqui é o nosso 4 por 4 até hoje. E esse aqui é o 2 por 2, porque é a simplificação dessa fração aqui. Tá bom? Beleza? Então, vamos estudando, vamos lendo mais. Não vamos ficar só com o MTS, vamos procurar mais estudos, tá bom? Vamos tentar entender mais coisas. Daí, nós temos então aqui a orientação para marcação dos compassos, que eu não vou entrar em detalhe, tá? Porque todo mundo já sabe o que é a marcação dos compassos, que agora nós vamos marcar. Não vou fazer assim, porque senão fica difícil, fica 1, 2, 3 e 4. O ternário é 1 à direita e para cima. E daí, o binário, eu gosto de falar, que teve uma aluna que me falou assim, ai, prof, eu gosto de falar para as minhas alunas que é o cabinho do guarda-chuva, o 2. É muito bacana o binário com o cabinho de guarda-chuva. Fazer 1, 2. Olha que interessante, olha o desenho. Olha que lindo o meu desenho. 1, 2. É um cabinho de guarda-chuva. Viu que bacana? Então, 1, 2. E eu adotei esse sistema dela de cabinho de guarda-chuva e amei. É tão fácil, o aluno pega na hora. Tá bom? Então, vamos estudar e procurem solfejar tudo bonitinho, tá? E também pensar sobre o binário chuva, chuva, para fazer acentuações, mas não pense que essa acentuação, quando você vai tocar uma música binária, tem que ficar tum, tá. Fica com isso na sua cabeça, para você se localizar no tempo, no espaço que você está fazendo a música. Não para ficar lá, aperta o pé de pedal de expressão no 1, no 2 abaixo. Não existe isso, não é isso, tá? É para você reconhecer uma peça quando você está ouvindo, que aquilo lá, você entende que lá no fundinho, lá dentro da tua cabecinha, ou no dos músicos, tem lá tum, 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 2, 1, 2, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pra você se localizar, tá? A hora que você virar compositor. E chocolate, claro que você vai poder fazer binário ou quaternário. O importante é que vai ser a mesma coisa, tá? Tanto faz você fazer a música quaternária ou binária. Ela vai sair do mesmo jeito, tá bom? Mas aqui a gente vai estudar dessa forma, tá? E às vezes, quando é para acentuar uma música, às vezes aparece o sinal de acento, que é um Vzinho deitado, tuk-tuk. Já deixa, peraí, tuk-tuk não, né? Pá. Ah, então deu na mesma, né? Tuk-tuk ou papá dá na mesma. Então aqui, isso aqui é um acento. Assim, se aparecer isso, que não é assim, é virado assim, tá? Porque isso aqui é intensidade.
E esse aqui é um acento, ele é bem pequenininho, lá em cima da notinha, tá? Então é isso, ó. Se aparecer um sinal assim, aí é acento. Aí você acentua aquela nota. Caso contrário, não tem que ficar acentuando todas as notas, porque é o primeiro tempo do compasso ou o terceiro, tá? E meu vídeo tá se alongando, se alongando. Beijo, beijo, fiquem com Deus. Até o quarto módulo. Tchau, tchau.